Oi, amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, queridos. Estamos aqui para mais um vídeo do canal, Projeto Restaurar Famílias. Alessandra, mas que nome é esse? Você fala tanto de me restaurar, você fala tanto de restaurar a mim mesma. Bom, querido, olha só, o nome do projeto é Projeto Restaurar Famílias, porque a intenção de Deus é restaurar cada membro para que assim haja uma família restaurada. É por isso que eu vou bater tanto na tecla com vocês aí dessa importância da restauração individual. Você precisa viver restauração primeiro. Não existe você querer restaurar todo mundo. Não existe isso, querido. Cada um da sua família vai escolher um caminho, cada um vai escolher uma religião, cada um vai escolher uma coisa. Então você vai restaurar você. E aí Deus vai restaurando as outras pessoas que também quiserem viver restauração, amém? Bom, queridos, olha só. De fato, né, durante o nosso período de deserto, surgem muitas dúvidas a respeito de muitas coisas. E uma das dúvidas que eu mais vejo as pessoas perguntando, principalmente lá no começo do deserto, é a respeito da oração. Será que Deus está me ouvindo? Né? Já falei isso no último vídeo aí. Sobre o poder da oração, o último vídeo. Se você não assistiu, assista. Pare de buscar só o tema que você quer. Nossa, eu acho tão engraçado que eu coloco o tema aqui sobre o cônjuge apartado, 3.000 e tantas pessoas assistem, mas quando eu coloco um tema sobre o poder da oração, 100 e poucas pessoas. Quando eu coloco um tema sobre os filhos, 50 pessoas. Porque a gente quer saber mais da vida do outro do que da nossa própria vida? Vocês já pararam pra refletir nisso? Bom, amados, mas isso é problema de cada um, né? Deus me ensinou a não ficar me preocupando muito com o pensamento do outro, a decisão do outro, a escolha do outro, porque primeiro eu preciso me amar, senão eu não consigo amar ninguém. Eu preciso me preocupar comigo, senão eu não consigo me preocupar com ninguém. Eu preciso cuidar de mim, senão eu não consigo cuidar de ninguém. Então tudo parte primeiro de você. Tudo começa em você. Não é à toa que Jesus vai dizer, o que adianta você querer tirar o cisco que tá no olho do irmão, sendo que no seu olho tem uma trave. Primeiro você cuida do seu, depois você tira do irmão. Primeiro você cuida de você, querido. A restauração da sua família começa por você. Aí essa restauração vai para os seus filhos, que vai para o fulano de tal, que vai para o ciclano, que vai... Entende? É um ciclo, ela vai passando, ela vai alcançando todos aqueles que querem, todos os que desejam. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aí sobre um pouco das dúvidas que surgem durante o nosso tempo de deserto. Então, como eu disse, uma das dúvidas é: será que Deus me ouve? Ele te ouve, tá? Ele te ouve. Ah, mas eu não tô vendo Deus fazendo nada. Ver Deus trabalhar é uma coisa. Deus te ouvir é outra coisa. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, tá? E ele tem o tempo dele, o jeito dele, a maneira dele de trabalhar. Então não quer dizer que porque você está orando hoje, Deus vai trabalhar agora, imediatamente, não. Ele tem o tempo dele, ele sabe como está o coração do outro, coisa que você não sabe. Então Deus te ouve sim. Isso é certo. Isso não tem dúvida. Ele te ouve. Sabe por que os salmistas eram bem-sucedidos nas orações deles? Porque eles já começavam falando assim: Senhor, eu sei que tu me ouves. Senhor, eu orei, e eu sei que o Senhor recebeu a minha oração. Por isso eles eram bem-sucedidos na oração. Por isso eles receberam livramento, por isso eles recebiam proteção, por isso eles eram guardados. Por quê? Porque eles, antes de falar, né? Como a própria palavra nos ensina, antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então ele te ouve, querido. Isso daí você não precisa ter dúvida. Ele ouve. Agora, se tem uma dúvida que eu vejo aí, as pessoas falando, perguntando, não sabem se é real, principalmente aqueles cônjuges que estão tão desesperados para ver Deus fazendo alguma coisa na vida do cônjuge que se apartou, é a seguinte pergunta: será que o meu cônjuge sente a minha oração? Será que ele sabe que eu estou orando por ele? Bom, querido, então, o seu cônjuge sente sim a sua oração, tá? Ele sente. Desde o pior, o que tá mais afundado no pecado, até o que tá mais ou menos.
Se é que eu posso dizer assim. Eles sentem a sua oração, sim. Deus, ele tem propósitos nisso, tá? E eu vou falar um pouco sobre esses propósitos. Um dos propósitos eu já falei no vídeo sobre o poder da oração. O primeiro propósito, querido, é que Deus tem para que o seu cônjuge sinta e ele saiba que você está orando por ele, é para que ele se sinta amado, tá? Por quê? Porque no momento que há aquela ruptura, que ele decide sair, de certa forma, é claro, que eles ficam em cima do muro, né? Eles ficam lá, eu volto ou não volto, eu volto ou não volto. E Satanás não quer que ele volte, então ele vai criando estratégias para mantê-lo lá fora. Deus criando as estratégias de cá e Satanás criando as estratégias de lá. Nós também já falamos sobre isso aí. E aí, queridos, o que acontece então? O seu cônjuge, ele fica naquela dúvida, tipo, será que aquela pessoa vai me perdoar? Será que ela ainda me ama? Será que ela sente alguma coisa por mim? E aí, sabe o que Deus faz? Ele faz questão de mostrar para o seu cônjuge que você tem orado pela vida dele. Para que ele saiba que apesar de tudo que ele fez, você o perdoou. E por que isso? Porque você é cristão, né? E Deus quer que aquele cônjuge saiba que por você ser cristão, você é um modelo de Cristo. E sendo modelo de Cristo, você o perdoou e, portanto, tem orado pela vida dele. Então, esse é um dos propósitos que Deus tem de mostrar para o seu cônjuge que sim, você ora por ele. Por quê? Porque isso abre leques. Quando Deus mostra para ele que você está orando por ele, automaticamente ele se sente mais confiante, sabe? De voltar. Ele se sente mais confiante de te procurar. Porque isso quebra o orgulho dele. Quebra o orgulho. Porque lá do outro lado ele tá pensando, ela não vai orar por mim. Ele não vai orar por mim, ele já desistiu de mim, já tá até com outra pessoa. E aí Deus mostra pra ele. Olha, de madrugada seu cônjuge estava lá orando por você. E aquilo quebra o orgulho. Sabe, querido? Então, o segundo ponto do porquê Deus mostra para o seu cônjuge, meu Deus, que você está orando por ele, é para quebrar o orgulho dele. É para ir no profundo do coração dele, para ele ver que independentemente de toda a raiz de amargura que ele achou que você tinha, apesar de todo o repúdio, de toda a dor que ele te causou, você ora por ele. Você largou tudo isso para trás, por amor a ele. Sabe? Terceiro ponto. Eita, começou a chover. Terceiro ponto do porquê Deus faz questão que o seu cônjuge saiba que você tem orado por ele. Porque Deus quer que ele saiba que ele o ama. Uai, Alessandra, mas como assim Deus quer que ele saiba que ele o ama? Através da minha oração? Sim. E por quê? Porque apesar dele estar lá no lamaçal do pecado, dele estar totalmente distante de Deus, dele ter abandonado Deus, Deus faz questão de mostrar pra ele aqui, ó, tem alguém orando por você. E sabe por quê? Porque essa pessoa me buscou, abriu o coração pra mim, eu comecei a trabalhar na vida dela. E sabe por que eu comecei a trabalhar na vida dela e comecei a impelir ela a orar por você? Porque eu te amo. Porque eu não quero que você fique perdido. Então eu levantei alguém pra entrar na brecha por você. Pra lutar pela sua vida. Pra orar por você, pra jejuar por você, pra dar a vida dela por você, a vida dele por você. Então, queridos, existem propósitos. Mas sim, com certeza o seu cônjuge sabe. Mas, Alessandra, então eu devo orar todos os dias? Não precisa, não precisa. Porque Deus, ele não sonda só o que sai da sua boca. Deus é um Deus que sonda corações. A palavra vai nos ensinar que quando ele escolheu Davi, ele falou com Samuel assim, ó, não é nenhum desses irmãos de Davi aí não, que vão ser o meu ungido não. Porque eu não sou um Deus que olha a aparência, eu não sou um Deus que olha isso nem aquilo, eu não olho nada externo. Eu olho o coração. Então Deus, ele não vai ficar olhando
as intenções dos seus pensamentos, claro que isso vai atrapalhar muitas vezes você, mas ele não tá olhando isso assim, de uma maneira que ele vai trabalhar em cima disso, entende? Ele olha o que tá no seu coração, o desejo do seu coração. Porque tem muita gente falando que quer o cônjuge de volta, mas no final das contas nem quer, né? Fala que quer, mas lá no fundo do coração a pessoa tá assim, ah, não, acho melhor não. E melhor não. Eu fiquei muito tempo assim. Eu orava e falava, Senhor, eu até quero ele de volta. E depois eu, ah, não, nem... Melhor deixar ele lá, porque, né, ele não mudou nada, depois ele volta, nosso casamento vai ser a mesma coisa. Sabe, queridos, porque nós somos assim, né? A gente olha com os olhos humanos, então a gente acaba caindo nisso, sabe? Quarto motivo pelo qual Deus permite que o seu cônjuge saiba e sinta que você tem orado por ele, para que a sua oração ajude no quebrantamento dele. A sua oração, ela não pode libertá-lo. Mas a partir do momento que Deus vai mostrando para aquela pessoa orgulhosa, que endureceu o coração, que se fechou, que você está orando por ele, depois de tudo que ele te fez, ele vai quebrantando o coração. Porque não era isso que ele esperava de você. Não era isso que ele esperava de você. O que ele esperava de você é que você nunca mais quisesse olhar na cara dele. Então, querendo ou não, a sua atitude de desejar o bem para ele não é só oração. A sua atitude de desejar o bem para ele, a sua atitude de pedir a Deus que o livre, que cuide dele, que o ajude, tudo isso Deus faz questão que ele sinta, para que ele saiba que ele ainda é querido, para que ele saiba que você deseja o melhor. E aquilo vai quebrantando o coração dele, sabe, queridos? A sua atitude para com ele também ajuda muito, porque também não adianta, né, ficar orando, ô Senhor, ajuda, faz alguma coisa, e aí na hora que o cônjuge chega perto, sai de perto de mim. Pelo amor de Deus, tava lá agora lá com aquela mulher estranha lá, ó, abraçando e beijando ela. Nem tira a mão de mim. Tira a mão de mim, você tava lá agora lá beijando um homem estranho lá. Aí não adianta, né? São coisas que não condizem umas com as outras. Mas sim, querido, de fato, Deus quer que o seu cônjuge saiba que você está orando por ele. De que existe alguém que se colocou na brecha pela vida dele. Deus quer que o seu cônjuge saiba que o seu coração foi trabalhado por ele. Deus quer que o seu cônjuge saiba que sim. E sabe qual é o quinto motivo? Para que o seu cônjuge deseje ser transformado como você também foi. Para que aí, nesse momento, ele abra o coração e ele diga, Deus, eu pequei, eu errei, eu só fiz burrada. Mas se o Senhor conseguiu mudar a vida daquele cônjuge meu, que eu abandonei falando que não prestava, falando que não tinha jeito mais, falando que eu não suportava mais, que eu não amava mais, se o Senhor conseguiu trabalhar na vida dele, ou na vida dela, o Senhor também pode trabalhar na minha. E aí é onde o seu cônjuge vai se quebrantando, sabe? Ele vai abrindo o coração e Deus vai trabalhando na vida dele, querido. Deus vai trabalhando na vida dele. Mas eu vou dizer pra você, isso tudo Deus vai mostrando pro seu cônjuge ao longo do deserto dele. Pode pegar testemunhos aí das pessoas que vocês vão ver. Quantos cônjuges estavam lá submersos no pecado e eles não paravam de orar com o cônjuge que ficou. Deus mostrava de tudo que vocês imaginarem. O cônjuge orando de madrugada, o cônjuge orando lavando vasilha, o cônjuge orando não sei o quê. Só que é importante você entender mais uma coisa. Não é só o seu cônjuge que sente a sua oração. E por que eu tô te falando isso? Para que você ore por outras pessoas também. Para te motivar a se colocar na brecha pela vida de outras pessoas que também precisam, sabia? O seu cônjuge precisa? Claro, ele precisa. Mas tem outras pessoas também precisando. Quantos sogros e sogras precisando de oração, mas as pessoas ficam com raiva deles, não querem orar pela vida deles. E aí, como é que vai dar certo esse casamento aí? Aí vamos supor que um dia você volte, mas aí você tá magoado, chateado com seu sogro e sua sogra. Como é que vai dar certo isso, querido? Aí vai ser agora um outro motivo de briga entre você e o seu cônjuge. Você precisa orar por todos que você sabe que precisam de libertação. Todos, não é só pelo seu cônjuge. Todos vão sentir que você estava orando.
Nossa, esses dias eu vi um testemunho de uma moça, queridos. Nossa, eu chorei demais com o testemunho dela, porque foi maravilhoso, assim, a maneira que ela contou. Ela contou que ela era da macumba, né? Ela na verdade, assim, ela cresceu num lar cristão, a mãe dela sempre levou ela pra igreja, só que aí aconteceu um período da vida dela ali na adolescência que ela abandonou tudo. E chegou um tempo que ela se envolveu com a macumba. Gente, eu não tô falando mal, macumba é o nome da religião, tá? Mas aí ela se envolveu lá. E ela começou a buscar ali uma fonte, ela fez pactos, ela fez de tudo, só que os pactos não rompiam. A vida dela não rompia. E ela começou a ir lá e perguntar, olha, eu paguei por isso e até hoje eu não recebi o meu milagre, uai. E aí eles falavam, não, deve ter alguma coisa travando aí. E quando eles foram ver, eles descobriram que é porque a mãe dela orava por ela. E aí o que aconteceu? Ela ficou chocada com aquilo. Ela ficou com raiva. Que? A minha mãe tá orando por mim, foi por causa dela que eu não recebi o que eu tinha pedido nos meus pactos, o que eu paguei. E aí, querido, foi isso. Ela pegou e ficou brava, xingou a mãe dela. Mas aí depois, Deus foi criando outras situações na vida dela, ela acabou se convertendo de novo ao cristianismo e agora ela prega Jesus Cristo. Olha que lindo. Então, de fato, o seu filho sente a sua oração. E amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre isso, tá? O seu filho sente a sua oração. O seu pai sente, a sua mãe sente, o seu vizinho sente. E os seus sogros, as suas noras, as suas, sei lá quem é, aí tá aí, né, por quem você tem orado, mas eles sentem. Mas o seu cônjuge, ele sente por esses motivos. E os outros também. Deus também quer alcançar eles, Deus também quer quebrantar eles, Deus também quer falar com eles, Deus também quer mostrar pra eles o amor dele de alguma maneira. E queridos, eu vou falar pra vocês, a gente já sabe que Deus é perfeito, Deus é santo e Deus é amor. Mas o ser humano não. E quando você vê a atitude de um ser humano em orar por outro, que o magoou, que o feriu, que o machucou, que o derrubou, que cuspiu, é maravilhoso, é lindo. Imagina, como eu disse, o seu cônjuge não está esperando por isso. Ele não está esperando que você esteja orando pela vida dele. Então, Deus faz o quê? Faz questão de mostrar. O seu cônjuge tá lá orando por você enquanto você tá aí nessa vida aí, ó, miserável. Enquanto você abandonou sua família, falou mal da sua esposa, falou mal do seu marido, deixou seus filhos de lado, sua esposa tava lá, ó, orando por você, se colocando na brecha por você. E isso, querido, só não quebranta aquele que realmente tem um coração muito endurecido. Muito narcisista, muito mal. Muito mal mesmo. Masoquista, sabe? Porque, sinceramente, nossa, eu achava lindo, sabe? Quando Deus me mostrava que o meu amigo da escola orava pela minha vida, para que eu fosse liberta. Eu achava muito lindo. Porque eu pensava, poxa, eu já falei com ele que eu não quero saber de Jesus, já falei que eu não quero ir pra igreja, mas ele tá orando por mim, como assim ele tá orando por mim? Só que aquilo, quando eu me libertei e aceitei Jesus, nossa, eu agradeci muito ele. Falei, obrigada por ter orado pela minha vida. Obrigada por ter orado pela minha vida. Porque foi graças às suas orações que eu fui guardada, que eu fui livrada de muitas coisas. Mas não foi a oração dele que me libertou. E as suas orações, elas guardam e protegem os seus cônjuges, queridos. Sabe? Elas guardam e protegem. Porque o pecado, ele traz consequências e maldições. E assim, querendo ou não, querido, o sexto ponto pelo qual Deus faz questão de mostrar para o seu cônjuge que você tem orado por ele, sabe por quê também? Para alcançar os seus filhos. Porque eles comentam com seus filhos, sabia? Eles comentam. Nossa, eu fiquei sabendo que sua mãe tá orando por mim. Eles, claro que eles não vão falar, né? Que foi Deus que mostrou em sonho, que foi Deus que usou alguém pra falar. Mas eles vão falar, nossa, fiquei sabendo que sua mãe, seu pai tava orando por mim. E os filhos também ficam quebrantados de ver que Deus alcançou a vida deles lá fora.
Deus foi lá fora cutucar lá, ó, e mostrar para eles o que vocês têm feito dentro de casa. Dentro de casa. Então, queridos, sim, de fato, o seu cônjuge sente sim que você está orando. Eu preciso orar todos os dias pro meu cônjuge saber que eu estou orando? Não. Uma oração verdadeira, sincera, que você faz aos pés de Jesus, Deus vai mostrar aquela oração na vida do seu cônjuge várias vezes. Você não precisa ficar pedindo todo dia, orando todo dia, clamando todo dia. Sabe? Tudo que você precisa é ter fé de que Deus está fazendo algo e de que a sua oração chegou lá nos pés dele. Porque eu vejo as pessoas orando demais, orando, é como se sempre houvesse um teto de bronze. É como se, não, hoje eu orei, mas a oração não subiu, não foi. Não, querido, Deus ouviu. Deus está vendo, Deus já te via lá no mundo. Quem dirá agora que você está aí buscando e orando? Então, sim, se você tinha essa dúvida, tira essa dúvida do seu coração, porque a dúvida não vem de Deus, tá? Seu cônjuge sente sim, mas ele não sente aquilo que você falou. Ele sente aquilo que saiu daqui, ó. Tudo que saiu do seu coração, ele vai sentir. A oração, querida, ela é tão poderosa que ela tem o poder de levar bênçãos ou maldições que vocês jogaram sobre a vida do outro. Só que Deus, ele é justo e fiel. E todos aqueles que estão buscando nele e que estão se revestindo da armadura dele, sabe o que acontece quando você deseja maldição para alguém? A maldição vai, bate na armadura e volta para você. Porque eu não posso desejar para o outro aquilo que eu não quero nem para mim. Eu tenho que desejar para o outro o que eu gostaria que eles fizessem comigo. Está na Bíblia. Eu não posso desejar o mal para o outro. A palavra de Deus nos ensina a não pagar o mal com o mal, mas vencer. Não é pagar o mal com o bem, é vencer o mal com o bem. As suas atitudes boas, de bem, vão vencer o mal que está lá fora. Só na vida do cônjuge? Não. O mal que está ao seu derredor tentando achar uma brechinha para entrar na sua vida. Então, querido, apenas confie em Deus, creia que Ele ouviu a sua oração e que Ele vai levar essa oração de alguma forma até o seu cônjuge. Ele vai levar. Ele vai. Toda oração sincera que nós fazemos, Deus recebe. Agora, aquelas orações de justiça própria, de maldição, de Senhor, pega e, sei lá, castra ele, isso aí, Deus nem escuta. Deus, na hora que você começa essas orações aí, ele faz assim, lá, 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 pra ele nem ouvir, querido. Eu fico imaginando Deus lá no céu. Olha, minha filha vai orar agora. Vamos ver o que ela vai falar. Oh, meu Deus, vem. Pode falar. Fala pra mim que eu quero te ouvir. Aí chega a irmã lá. Deus, esse homem miserável que machucou minha vida, que me magoou. Deus, pega ele. Deus, faz alguma coisa com esse homem. Deus, bate o carro dele. Deus, na hora, o quê? Tá amarrado. Não. Nem te escuta, querido. Nem te escuta. E ele faz isso por amor, porque ele está vendo que você está magoado. Ele está vendo que você precisa pôr isso pra fora, então ele não vai te impedir de falar, não. Mas ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Entendeu? Por amor a você, ele te deixa falar. Mas ouvir ele não vai, porque se ele ouvir, ele vai ter que receber aquilo, querido. Aquele mal que você tá ali desejando. E um coração magoado, ele acaba fazendo e falando coisas que não deveria, não. Então é isso, tá bom? Creia e confie que seu cônjuge está, sim, recebendo e sentindo as suas orações. Você não precisa ficar se matando, você não precisa ficar aí todo dia, sabe? Não. Se você fez um propósito com Deus, se mantenha firme no propósito que você fez com Ele, querido.
Não quebre esse propósito, porque o propósito é um voto. E a palavra diz que todo voto que a gente faz com Deus, a gente deve cumprir, a gente deve pagar os nossos votos. Então, se você fez um propósito com Deus, mantenha-se firme nesse propósito. Alessandra, eu fiz um propósito de levantar de madrugada por tanto tempo. Levante de madrugada e ore. Alessandra, eu fiz o propósito de, sei lá, fazer um jejum aqui de 3 dias. Faça. Alessandra, eu fiz o propósito, seja lá qual for, mantenha o seu propósito intacto com Deus, mas confie na oração que você fez. Porque se nem você confiar na oração que você fez, uai, você tá querendo que Deus faça o quê? Né? Mas os cônjuges sentem sim, tá? E não só os cônjuges. Por isso eu digo pra vocês, orem não só pelos seus cônjuges, mas orem principalmente pelos seus filhos. Porque a palavra de Deus nos ensina que vai passando, tudo que a gente carrega hoje, a gente passa de geração em geração. Sabe? A gente vai passando para até a 4ª geração. Então, queridos, é isso, tá? Orem, confiem em Deus e confiem que os seus cônjuges vão receber as orações que vocês estão fazendo pela vida deles. Eles vão receber. Deus faz questão que eles recebam. Deus faz questão que eles saibam. Mas não esquece de uma coisa antes de encerrar o vídeo, tá? O diabo também faz questão de visitar você nos momentos de raiva, de ira, de amargura. Então tome cuidado com o que você está fazendo aí, com o que você está falando, porque o diabo também pode levar isso lá pro seu cônjuge, tá? Pra ele ficar sabendo que até hoje você tá aí magoado, chateado, você não quer saber dele. Entendeu? Seja firme e constante no que você deseja verdadeiramente. Se você deseja verdadeiramente a sua família, então confie de que Deus já fez o melhor pela sua família. Ele já fez o melhor, ok? Então, ó, Deus abençoe vocês. Até o vídeo de amanhã. Não deixe de assistir, hein, querido? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas orações para os filhos, como ajudar os nossos filhos, né? E o propósito que nós temos que ter pela vida dos nossos filhos, principalmente no momento do divórcio, tá bom? Principalmente nesse momento de ruptura, ok? Ó, Deus abençoe, uma boa noite para todos e até amanhã, se Deus quiser.